Boa noite, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live da Lado B. A gente está fazendo todo dia aqui às 20 horas uma live. Essa live aqui a gente está fazendo com vários participantes e hoje a gente vai ter participação aqui da Daniela Ribeiro. Ela está entrando aqui. Aguardemos. Oi, Dani, tudo bom? Eu não tô com o seu áudio. Se puder virar também o celular. Ah, legal. Eu tava tentando usar o fone, mas eu acho que não rolou. Na pena. Não, mas tá te ouvindo super bem. E você falou da barulheira, não tô pegando barulheira, não. Ah, é porque todo dia tem um fora Bolsonaro aqui no meu bairro, tal, às 8 horas, aí, enfim. Uhum. Ah, mas aqui tá tranquilo. Para você o áudio tá chegando bem? Tá chegando ótimo. Peraí, só arrumar aqui só Maravilha. um minuto, cozinha. Peraí. Tá. Tentei fechar uma janela, gente, para ver se melhorava. E você ainda outra luz. Enquanto isso, eu vou dando os recados aqui, tá, Dani? Pronto, tô aqui, acho que agora vai, agora vai. Tá. Bom, vamos lá então. Essa aqui é a live da Lado B. A gente está todo dia, de segunda a sexta, às 20 horas, fazendo uma live, trazendo diversos profissionais aí que trabalham com o mercado musical, mercado cultural em geral também. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Daniela Ribeiro, da Tempero Cultural, que assim, muito gentilmente aceitou o convite de participar com a gente hoje. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo musical. Avisar que essas lives todas depois vão para o nosso canal do YouTube, estão lá também, então YouTube Lado B Musical. As lives depois que a gente faz aqui ficam registradas lá para quem quiser voltar depois, quem quiser acompanhar o que já foi e depois acompanhar o que vem pela frente. Dani, só para começar, você pode passar aí uma breve história assim, da sua carreira e por que a gente vai falar de empreendedorismo musical hoje? Bom, eu morei nos Estados Unidos em 2005, é até engraçado. E aí faltava um mês para acabar meu intercâmbio Work and Travel. E aí eu comecei a procurar já emprego no Brasil, porque eu ia voltar, não quis estender, queria voltar. E na época eu queria trabalhar com cinema, não sei por quê, queria trabalhar com cinema, que eu era jornalista, recém-formada, e queria entrar em alguma outra área, tal, assim, queria mexer um pouco com cinema, com escrita, produção. Jogando agência, jogando produtora na internet, eu conheci a agência produtora. Não sei se chegou a conhecer, se chegou a conhecer. Uhum, Era a uhum, maior sim. agência do mercado musical. Eu falei, nossa, olha esses artistas, que legais, assim. Era Chico César, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, uma galera que eu admirava muito. Eu falei, olha, vou mandar um e-mail. Aconteceu que no dia, sei lá, eu voltei para o Brasil em setembro. 3 dias depois eu estava trabalhando para eles, que coincidentemente eles queriam uma assessora de imprensa que tivesse esse know-how mais de assessoria nova, não aquela coisa mais antiga que era o mercado antes, que tinha ou divulgador musical, uma pessoa para o jornal, outra pessoa para a rádio, outra pessoa para a TV. Eles queriam um profissional mais completo, mais 360 graus. Eu comecei inicialmente como assessora de imprensa lá, fiquei lá alguns anos, conheci muita coisa. Nossa, é até engraçado, porque a gente trabalhava com MySpace, Nossa, Orkut. MySpace. Orkut. Eu vi na primeira quebra, a primeira não, vai, começou muito antes disso, mas assim, veio aquela quebra de mercado que ainda não existia streaming. Você baixava a noite Uhum. inteira uma música em MP3, e as gravadoras todas quebrando, assim, sabe? Quebrando, porque não vendia mais disco, que já tinha pirataria, mas também não tinha streaming, né? O mercado estava naquela Uhum. ruptura total. Foi bacana, aí chegou um ponto que eu falei, nossa, por que eu tô aqui ainda, né? Geralmente paga-se muito pouco, né, nesses lugares. Eu tenho um carinho imenso por eles até hoje.
acho que todos os meus clientes, tudo que eu vivi vem da agência produtora, mas aí abri várias empresas e comecei a prestar serviço, assim. Fiquei lá uns 4, 5 anos. Aí eu passei pela S de Samba com Simoninho, eu passei por escritórios que Uhum, trabalham com internacionais. E aí eu percebi que a música, tudo release que eu ia fazer e tudo, a música ainda é muito desorganizada. No começo a gente ia de mochila, às vezes fazer produção com dinheiro, sabe, assim, no cachê, e não emitia nota, era assim, você quer show? Quero não, com nota sem nota, porque com nota é mais barato. Eu falei, não, não dá para ser só assessora de imprensa nesse mercado. Você tem que ampliar seu conhecimento. Aí comecei a mexer com lei de incentivo. Aí as redes sociais foram mudando, aí eu tipo fui mudando também. E aí eu fiz nessa época curso de roteiro para melhorar essa coisa de videoclipe. Aí eu fui fazer pós em língua portuguesa, e aí milhões de cursos. Nossa, enfim, até que aí abri a Tempero, né? Comecei a trabalhar com um projeto, gerenciamento de carreira, assessoria de imprensa e e aí eu decidi fazer um mestrado também faz uns 2 anos, faz um ano agora que eu terminei, que é justamente sobre empreendedorismo na área musical. Eu tento contar um pouco dessa trajetória do mercado pós, tipo, anos 2000, né? Enfim, uhum. anos 90, de cultura. E aí, enfim, começou. Porque não dá para ser só assessor de imprensa na música, que ela ainda, infelizmente, tem um. Eu ia falar um palavrão. Ela tem um mega potencial, um mega potencial, só que ela é muito ainda, requer muito, acho que, cuidado ainda. É um pouco. Tá, Acho que deu Joia. uma trava. Deu uma travadinha, a gente perdeu o finalzinho do que você falou. Depois do quase palavrão. É, não, então, é porque é isso, né? Hoje eu até brinco, sei lá, hoje eu sou professora, né? Eu dou aula de empreendedorismo musical, assessoria de imprensa e tudo mais. Sou assessora de imprensa, eu sou ainda jornalista porque eu faço produção de conteúdo. E sou também produtora, eu faço lei de incentivo, eu produzo desde o começo. Tem projeto que eu escrevo o projeto, tenho ideia, aí eu vou lá, aprovo, aí eu faço a captação, aí eu divulgo o projeto, eu faço a produção executiva. Tento aprender tudo. E claro que Uhum. ninguém trabalha sozinho. Claro que eu vou chamando profissionais no meio do caminho, quando tem verba, assim. Mas eu tenho tempero já faz uns. Eu saí da agência em 2000 e. Nossa, nem sei. Acho que 2008, 2009. A Tempero tem uns 10, 11 Uhum. anos já. Tá. É, acho que assim, até para a gente começar a embarcar aí no assunto da conversa de hoje, porque a Hum. gente fala de empreender, né? E empreender aqui no Brasil é sempre assim, a gente tem, por um lado, um discurso, né? O discurso neoliberal todo, né? Do empreendedor, de ser o PJ, de você ser o dono da própria carreira e você fazer tudo sozinho e tal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que empreender não é simplesmente bater no peito e virar aquele personagem meio quixotesco, né? Que você acha que vai acabar com os moinhos de vento aí no caminho, né? E a gente sabe também que tem aquelas, né, alguns números de novas empresas que vão abrindo no Brasil, né, que são pouquíssimas que conseguem passar aí do quinto ano, né, com o CNPJ aberto. Agora tem toda a questão do MEI também, né, então o microempreendedor individual. E aí, quando a gente fala na música, a gente fala de empreender na música também tem assim um cenário imenso, né? Assim, tem uma área gigantesca de a gente falar de empreender na música, né? Que às vezes o pessoal para só para pensar ali na carreira musical, né? Então é só o músico que empreende, né? Mas tem, como você falou, né? Tem todo mundo aí em volta. Então eu queria que você passasse um pouquinho assim, como que é esse panorama, né? Do empreender na música, né? O que dá para fazer? Quais são os caminhos possíveis? Eu acho que primeiro você tem que falar de empreendedorismo, que existe dentro dessa pesquisa que eu fiz de mestrado, existe empreendedorismo por oportunidade,
que a maioria das pessoas, mais ou menos 59%, você fala assim, pô, sei lá, qualquer um. Pô, eu acho que eu faço coxinha bem, eu vou fazer coxinha, eu vou começar a vender coxinha, em vez de trabalhar na padaria do Zé na esquina, né? Você tem uma ideia e fala assim, eu acho que vai dar certo. E por necessidade, que são aquelas pessoas que elas não arranjam emprego, para que tem gente aqui, ó. Ai, Ele está tem fazendo uma uma pergunta. pergunta aqui, o Thiago está fazendo uma pergunta aqui, como vocês acham que ficará o panorama musical brasileiro pós-Covid-19? As lives musicais vieram para ficar. Aí eu vou pedir para o Thiago assim, aguardar, porque está na nossa pauta, a gente vai falar sobre isso, vamos só, né, fechar esse, Sim. esse, É um esse tema que pacote aí do falar, né? empreendedorismo, a gente vai falar do... não tem como a gente, a gente fugir do assunto, a É, gente já não tem volta como nele. falar. Então, aí tem o por necessidade, que em 2017 foi tipo 60% das pessoas vêm por oportunidade e 40% mais ou menos por necessidade, que são aquelas pessoas que não arranjam emprego, sei lá. Eu sou um músico, fui despedido da banda, só começo a tocar em barzinho para viver. Sei lá, né? Um exemplo. E Uhum. dentro da música, o que você nota? Aí o empreendedorismo também em geral, assim. Mais da metade das empresas quebram logo no primeiro ano porque a pessoa começa sem ter noção. Sei lá, eu sou uma assessora de imprensa, né? Eu sou uma jornalista, eu quero ser assessora. Mas não é só isso. Ser assessora, dentro de tudo que eu faço, é um mínimo, né? É um mínimo, assim. Aí você tem que saber lidar com um pouco de computador, você tem que ter sua rede de contatos, você tem que ter alguém de contabilidade, tem que saber um pouco de contabilidade. Tem a questão que você vai ao correio, não vai. Tem a questão que você cria tudo. E o que eu percebo? Tem muita ideia boa dentro da música, muita ideia boa, só que as pessoas às vezes não se planejam, sabe? É o mínimo, eu vou abrir minha empresa, sacar o mercado. Eu era microempreendedora, por exemplo. Quando entrou o atual governo, eles cortaram um monte de coisa, chegaram quase a cortar nosso direito de ter uma MEI, né? Enfim. Logo que foi eleito, eu falei, tirando sim ou não, se você apoia ou não, mas é um governo que vinha tirando restrição da cultura. Falei, Uhum. não vou manter uma empresa aberta gastando horrores. Você vira mês, você tem que entender do contexto da sociedade, o contexto histórico do que está acontecendo. Eu fui fazer cursinho no Sebrae, por exemplo, e mesmo assim, 10 anos, passei bons momentos, maus momentos. Não me arrependo nenhuma vez. Assim, não me arrependo, Uhum. porque paga-se, assim, sinceramente, muito mal na música. A não sei que se tenha comissionamento, assim. A não ser um salvo, umas raras exceções, mas não paga-se tão bem e trabalha-se muito. Você não tem final de semana, né? Você sabe, né? Você não tem final de Uhum. semana. Você trabalha no horário normal, ainda vai para produção no final de semana e enfim, tudo mais. E não é fácil, né? Música, Uhum. né? Tá. Não, sem dúvida. E eu acho que essa coisa que você falou, né, do planejamento, que é fundamental, né, para qualquer coisa que você vai fazer, é planejar, né, tipo, é o mínimo quando você vai pensar em carreira, seja lá qual for, né, e o empreendedor, às vezes, eu acho que tem essa questão também, né, quando a gente vai para a área artística, né, porque não, esse hábito de se pensar a carreira como um produto, né? Pensar a sua arte como um produto, a sua obra como um produto, que tem, né, tem público-alvo, tem taxa, tem imposto que incide quando você vai distribuir isso, tem a questão toda de recolhimento dos direitos, né? Então tem uma estrutura burocrática, tem uma estrutura de planejamento, de estratégia, como qualquer outra empresa, né? Então a diferença, acho que é só uma questão do produto mesmo, é produto cultural, tem essa questão da intangibilidade, tem várias outras características que diferem bastante, né? Como você deu o exemplo da coxinha, né? A pessoa que faz uma boa coxinha, e resolve que vai empreender com isso, né? E aí quando a gente tem então esse é o empreendedor, né? Como você falou, tem o de ocasião, que é o cara que simplesmente pensa ali numa coisa que faz bem e sai para fazer. Tem o cara que às vezes está numa situação que não tem outro caminho que não seja empreender. E aí dentro da música, né? É, quais são os caminhos dentro do mercado musical que uma pessoa pode empreender? Eu costumo dizer, por exemplo, um músico, mesmo que ele, sei lá, ele nunca pode, a não ser que você seja um super músico que se confia em um super empresário, que são poucos nichos e poucos cantores conseguem fazer isso com patrocínio, você nunca pode largar sua carreira na mão de alguém. Eu acho que um músico, embora
é até triste falar isso, porque eu acho que o músico tem que ter o ócio criativo para ele poder criar e tudo mais. Mas, por exemplo, ele tem que saber como é que vai ser o lançamento, quais são os canais de distribuição. Quando você monta uma empresa, o básico, o que que você vai oferecer na sua empresa? No caso, eu sou jornalista, eu oferecer a produção cultural, a assessoria de imprensa, a produção de conteúdo, aí fotos por meio de parceiros, vídeos e tudo mais. E qual é o meu canal de atendimento, né? Qual é o meu contato? É telefone, e-mail, são coisas básicas. Música, saiu só um músico. Eu vou lançar uma música que é um produto hoje, não é mais o CD inteiro, eu vou lançar uma música. Eu tenho que, por exemplo, tenho que saber o mínimo, não é só compor. Eu vou ter que registrar essa música. Eu vou ter que tirar o CRC dela. Aí eu vou ter que fazer uma capinha do single. Eu vou ter que fazer um texto dessa música. Eu vou ter que. Por onde eu vou lançar essa música? One RPM, Trattori, Baby Disc e tal. Acho que depende de quem você é e o que você quer fazer, mas são milhões dentro da música. Você pode ser, trabalha com a divulgação. A maioria dos serviços dentro da música são, aliás, a maioria das empresas oferecem serviços. Mas tem o produtor, tem o técnico de som, técnico de áudio, hold, que são todas pequenas empresas. É o que eu sempre falo, né? As pessoas desprezam tanto a cultura, né? Uma besteira, porque o brasileiro adora a cultura, ele adora a música. A gente é o segundo maior consumidor de música, se já não virou o primeiro, são dados de 2017, que são os dados da minha pesquisa, que mais consome música pelo celular. O streaming aumentou 60% no mundo e a gente tem um puta potencial de economia, agora até que a gente vai entrar nesse assunto posteriormente, que a gente fala, né, de dessa quebra de eventos, esse momento que todos os setores estão sofrendo, você já tem Uhum. um mês, você já tem um rombo, assim, é toda uma cadeia de pessoas, né? Olha quantos serviços você tem hold, tem assessoria de imprensa, tem as rádios, tem a produção, tem o jornalista, tem um monte de gente, né? Um Uhum. monte de tipo de serviço que você pode prestar. Tá, Olha, eu até tenho um tava dado, vendo. aqui, são 91 mil negócios hoje no Brasil trabalhando com música, sendo desses 75 mil em serviços. Imagina, 91 mil negócios. Uhum. 91 mil empresas, né? São É, 91 mil. Isso negócios fora todo mundo que não é na formalizados, fora quem não informalidade, tem né? MEI. Fora quem Uhum. não tem MEI, isso é formal. Fora quem não tem MEI, fora quem só toca e não tem nada, assim. Tem o registrinho dele lá na OMB, de vez em quando lembra de passar na sua associação para ver se tem alguma coisa que caiu ali na conta. E tem um. Exatamente. Eu estava vendo uma pesquisa do DataSim, né? O SIM é a Semana Internacional de Música, né, que acontece aqui em São Paulo, e tem um lado de pesquisa que é o DataSim, que é conduzido pela Dani Ribas, e ela estava justamente fazendo uma live, acho que ontem, ou antes de ontem, pela Vivo Academy, e divulgando uma pesquisa, né, da DataSim, que foi feita após o período de isolamento, né, quando começou o isolamento, que era para levantar qual que é o tamanho do rombo que já aconteceu no mercado musical, que é o foco do DataSim, é o mercado musical, né? E com essa pesquisa que foi feita, né, que você com certeza não pegou todo mundo, mas só dos dados dessa pesquisa, eles levantaram um prejuízo já de 580 milhões de reais entre espetáculos que não vão ser executados, artistas que não vão receber por conta de contratos que estão sendo suspensos. Então, assim, é meio bilhão de reais que ia movimentar esse setor artístico, né? Então, o PIB, né, é que assim, aí a gente entra em uma outra questão, né, que é a conta satélite, né, da cultura, né, dentro do PIB nacional, que é uma luta assim que vem desde a época do Gilberto Gil como ministro, né, que ele começou esse papo todo com o IBGE para criar, né, a conta satélite da cultura, né, que a conta satélite dentro do PIB, né, para quem não sabe o que são essas contas satélites, dentro do PIB as contas satélites são o que cada setor movimenta dentro do PIB, né, e isso é tudo parametrizado, né, tem exatamente quais são os valores e quais são os negócios que entram em cada uma dessas contas satélite. A gente não tem a conta satélite da cultura no PIB brasileiro, porque se você vai colocar tudo que envolve, né, a indústria criativa,
A gente fala hoje de que a indústria criativa participa com, se não me engano, acho que é 2, 3% do PIB no Brasil. Se a gente for pensar o que isso significa de valores, né? Mas, enfim, para não, não sair muito É. do assunto do empreendedorismo, né, porque senão a gente vai embora aqui Não, falando mas disso, é né? interessante que a gente fale da importância econômica para as pessoas entenderem que é possível sim empreender. Eu brinco que eu vivo tenho 10 anos em empresa, mas eu vivo, sei lá, de 16, 17 anos de música sem saber tocar. Nada, né? E É. vivendo, assim. É, e outra coisa que eu acho interessante nessa pesquisa que eu fiz, né, do mestrado, é bem bacana, assim, que aí eu peguei vários tipos de empresa né, peguei um nicho, uma empresa. O que que você percebe? A maioria das empresas que acabam dentro da música, pelo menos, conseguindo se manter, conseguindo viver e ter um maior faturamento e tal, são as que oferecem maior número de serviços. Hum, Sei lá, eu peguei, por exemplo, a Boia Fria Produções, que é da Mari Bergel, que você deve conhecer. Ela era só agenciadora. Aí, na época, tanto que eu entrevistei, ela já estava começando a pensar em também oferecer assessoria de imprensa. Porque no período que ela está agenciando uma carreira até começar a ter um ganho e tal, você requer uns 2 anos de investimento, às vezes, para lançar um artista. E sem saber se você vai uhum, conseguir ter um retorno, né? Um dos maiores exemplos, que é uma empresa, inclusive, que eu trabalho, que hoje eu presto serviço para eles, é a Carup. A Carup é uma gravadora que também é assessoria de imprensa, que também agora começou a mexer com audiovisual, que também, enfim, tem milhões de negócios. Tem empresas que só mexem com um nicho. É claro que é bacana você ser especialista em uma área, só que às vezes não é o suficiente, né? Que às vezes você para aqui, para ali, sabe? Agora mesmo, nesse exemplo, aí eu dou aula, então eu tô pegando da aula. Aí eu comecei a mexer com algumas outras áreas de saúde, comecei a, sabe, antes disso. uhum, O que você faria, igual você falou, com essa quebra? Todos os meus shows caíram, né? Todos os shows que eu tinha, e os que não caíram foram adiados. Vai uhum, saber quando? A gente não sabe quando vai acabar isso, né? Quando você vai poder reunir pessoas de novo no mesmo ambiente. uhum. Eu acho que tem uma questão aí também que agora a gente está falando, né, do artista, que é a precarização do trabalho artístico, né? A gente já entrou nisso, né? Antes disso, a gente já estava precarizado, né? Não foi, não é, acho que talvez essa quebra que deu agora, essa ruptura, serviu só para expor a precarização do artista, né? Porque a gente não vê, não é como a discussão da precarização do trabalho, por exemplo, do cara que tá passando 18 horas do dia andando de bicicleta para poder entregar rap, iFood e tudo mais, né? Isso a gente vê, né? Mesmo que você não podendo circular, você olhou aqui pela janela, você vê o carinha passando aqui de bike para poder tirar um troco, né? E o artista a gente não vê isso, né? A gente E a tem, mesma eu acho, coisa. e é exatamente a mesma coisa. É porque a gente tem esse um hábito que foi criado, né? Pelo menos daí essa é a minha leitura, né? Porque por um lado a gente tem, né, o Spotify, o streaming, e tudo mais, que sem dúvida facilitou muito o acesso pro artista, né, para poder chegar aonde ele não chegava antes, mas cria um certo hábito de que assim, as pessoas pagam aqueles R$ 26 do plano mais caro do Spotify e a música está sempre lá. Então, o valor que você dá para a obra, pensar que para aquela música chegar no teu celular, no Spotify, teve uma pessoa que criou, uma pessoa que gravou, todos os técnicos envolvidos naquilo, todos os músicos envolvidos naquilo, é, a, a distribuidora e a parte tecnológica toda, que é o quê? Aí é o Spotify, os caras estão nisso ganhando lá os seus milhões, né? Não consegue nunca dar lucro, Que mas estão lá chega para o ganhando. artista o que chega para artista, e o que chega para artista dessas plataformas, como se fosse hoje, nossa, a gente fala de milhões, bilhões, é o mínimo, né? A Uhum, porcentagem que o artista tira disso tudo é o mínimo. Hoje você tem praticamente show, né? Que daria dinheiro, financiamento coletivo, mas uhum, essas plataformas elas são mais para divulgar hoje. Claro que tem artistas que ganham muito dinheiro, claro, mas está falando de uma, sim.
sei lá, de sertanejo, de uma Marília Mendonça, que hoje ela ganhou, inclusive, tipo, a cantora mais escutada em plataformas de streaming, mas é outro mundo. Eu tô falando, né, a minha pesquisa, inclusive, o meu empreendedorismo são para empreendedores, realmente, Uhum. para o pequeno mercado. Aí você pega ainda, tirando isso, sei lá, você pega um músico, né, que vai tocar num barzinho. O cara estudou a vida toda, aprendeu a tocar instrumento, compôs. Aí ele vai pegar um carro para levar os instrumentos, tal. É perigoso. Já vários músicos assaltados de noite aí, porque você carrega seus instrumentos, chama aquela atenção. E aí você vai tocar, não sei o que lá, às vezes para tirar R$ 200. E às vezes quando você não, como é que fala? Não tem prejuízo, nem empata. Quando você empata, ainda é um bom Uhum. negócio. Sim. E é justamente esse o empreendedorismo que eu acho legal. Tirando tudo isso agora que está tudo meio parado, a gente está entendendo o que vai acontecer. Você tem sim que usar recursos editais. E eu sou a favor, muita gente critica, mas eu sou a favor sim do governo. Você está falando de um ridículo de orçamento, de PIB, de nada de investimento. Uhum. E Daniela deu uma travadinha aqui de novo. Ah, é? Melhorou? Oi, melhorou, voltou, voltou. Ah. E é ridículo, né? E aí, e é justamente isso. Eu falo formas de monetizar. Assim, Uhum. sei lá, às vezes eu dou consultoria particular, eu fui dar, eu dou alguns cursos por aí, eu falo assim, você é músico, sei lá, componha, mas faça produção musical. Tenha seu produto na plataforma no streaming, aí faça show, aí faça seu projeto cultural, ensina a fazer projeto cultural também, faça seu próprio projeto cultural, venda sua música e venda CD, que às vezes o CD que ninguém mais liga, às vezes no show ali da assinatura, merchan, inclusive, às vezes, tipo, dá dinheiro, já vi, tipo, músico tirando valor, Uhum. às vezes mais com cachê, às vezes com CD, são várias coisinhas, né? É, quando você E a vai pensar no... divulgação, Sim. oi? É, quando você vai pensar no, né, no seu negócio, né, como um empreendedor musical, você tem que pensar no composto, né? É pensar no composto do seu serviço, né? O que que você tem para monetizar, né? Você tem a sua música, sim, mas a sua música aonde, né? Porque é isso. Tem a sua música no show, tem a sua música no streaming, tem a sua música no licenciamento, né? Então, assim, quando a gente entra aí nessa toada do licenciamento, é que assim, tem isso também de 5 anos, 6 anos atrás, que só de música licenciada para videogame nos Estados Unidos movimentou US$ 1 bilhão só em licenciamento de música para videogames, fora o licenciamento para É um mercado publicidade, para fortíssimo. cinema, e aqui assim, justamente acho que tem essa característica de que o músico, né, e toda a estrutura artística, na verdade, né, mas na música eu acho que isso é muito forte, é, é muito voltada para a técnica, né, então é muito voltado para execução, né, então se você vai fazer uma faculdade, isso até, pelo menos há uns 10 anos atrás, né, você ia fazer uma faculdade de música, você ia fazer uma faculdade de música pensando na técnica, né, na execução, então ler partitura, aprender história da música, tudo mais, e se entrava quase nada na questão de mercado, né? Então se falava muito pouco de Ainda mercado, né? é De como assim, você. viu? Uhum, Eu fui convidada pela Santa Marcelina, que tem uns cursos de música e tal, para criar cursos de empreendedorismo, e porque a gente não tem, realmente, uma coisa ou outra, mas não tem um curso de divulgação, de divulgação online. Eu vi que o Marcos Lauro fez uma live esses dias aqui, também trabalho uhum, com isso, mas o Marcos, enfim, maravilhoso, né? sim. Trabalha muito bem isso, porque realmente ainda se pensa na música pela música, né? E não é só isso, né? Eu acho que quando você é músico, você quer viver da sua profissão, né? Uhum, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro que quando eu comecei a dar os primeiros cursos que eu fui convidado para dar aula, cursos de music business, propriamente dito, eram sempre cursos livres, não tinha, a academia não falava disso, né? Eu acho que foi em 2000 a gente está em 2020, né? Então foi 2005, 2004. Eu comecei a montar um curso de. Fui convidado para ser um dos professores de um curso de Music Business, mas era um curso livre. Depois de um tempo, o pessoal da IMB Morumbi me convidou para dar algumas aulas também. E sempre não era uma matéria, não era muito menos um
uma cadeira dentro da universidade, era só algumas aulas com convidado, e isso a gente vê hoje que o músico, quando vai gerenciar a própria carreira, não tem, às vezes, os fundamentos, né, que vão solidificar o negócio dele, né? Então, isso que você falou, né? Ah, como que eu vou distribuir minha música? Como que eu vou participar de um edital? Pô, a hora que eu vou participar de um edital, eu tenho que ter um CNPJ ali por trás, porque quem vai assinar o contrato, né? E às vezes o pessoal vai simplesmente fazendo as coisas conforme vai E algumas batendo a... empresas não aceitam MEI. Algumas empresas não aceitam Uhum, MEI. MEI é pessoa física. Por exemplo, se você vai fazer um projeto cultural, se você é ME, tem uma empresa normal, você pode tirar, sei lá, meio milhão. Se você virar uhum. MEI, esse valor já cai pela metade. Alguns lugares não aceitam MEI. Também não adianta só ser MEI também, em alguns lugares. E além de não ser MEI, ainda tem a questão toda dos quinais, né? Então você abre uma empresa, Uhum. dependendo do que você quer executar, você tem que ver, porque às vezes o pessoal só entra no papo do contador que fala, não, pega o KNAI de não sei o quê, porque daí você não paga tanto imposto X. Só que aí Aí na você hora não que você consegue emitir precisa emitir uma nota. nota de produção, você não pode, né? Então eu vejo isso direto. E aqui em São Paulo, pelo menos, os KNAIs de produção tem aquela TFE, né, que é a taxa de fiscalização de Uhum. espaços, altíssima. Você pode ter uma empresa com 2 pessoas, mas você paga uma TFE de 3.000 e poucos reais por ano, né? Uma coisa absurda. Então, Caríssimo. essa base, eu acho que falta um pouco, até porque isso acaba causando essa precarização do artista. O artista, às vezes, nem reconhece os próprios direitos que tem, sabe? Porque está tão acostumado àquilo de sair à noite com um violãozinho nas costas para ganhar os R$ 200 e não percebe justamente essa rede toda que teria que ter para amparar, né? E não tem incentivo, é só taxa, né? Você paga uma taxa. Eu não estou nem criticando, mas você tem Uhum, hoje, por exemplo, você tem que ter. Eu fui fazer um show com Raíssa Sertaneja, que é um projeto que eu tenho, deu super certo, virou CD, DVD, que era com Chico Teixeira. E aí eu fui obrigada a tirar, tipo, ai, qual é o nome do DRT? DRT dos técnicos todos de som, uma taxa ah, altíssima. Cidades me uhum, exigiram sim, assim. E o que é uma loucura, porque a gente tinha que ter incentivo. Voltando, o Brasil é o maior consumidor de música da América Latina. A música passa o cinema. Eu acho que é o segundo maior cinema da América Latina, o primeiro em música. Imagina o que a gente consome, né? uhum, Aí você vê, eu sou jornalista. A minha pesquisa é justamente a atuação do jornalista empreendedor na área musical. Por quê? Porque o jornalismo, que é a minha área, ele passou por uma quebra. Também os modelos estão mudando, os jornais estão fechando e estão cortando e não tem mais veículo para você uhum, trabalhar. Enfim, você pega Folha, Estadão com problemas. Dois, a CLT também é um problema hoje. É muito difícil você falar, uhum. vou arranjar um emprego, vou fazer uma carreira numa empresa, não sei o que lá. Então, por que não pegar esse nicho da cultura, da música, principalmente, né? Que a cultura abrange tanta coisa, da música, Uhum. que traz autoestima, que o brasileiro gosta, que tem esse potencial total e não dá subsídios para isso. Por que a produção tem que ter, às vezes, eu lembro que logo lá atrás, quando eu comecei, a gente pagava 18%. Uhum, sim, Aí você inventou meio e tal, mas é caríssimo, né? sim, Caríssimo. Aí 18%. você obriga, às vezes, não ter nota, né? Tipo, você fala assim, ah, nossa, igual eu brinquei lá no começo, com nota sem nota, sabe? Porque Aham, aham. realmente fazia toda a diferença. Sim, sim, sim. E eu acho que tem uma leitura que essas pessoas também, assim, uma grande parte da população faz quando fala de incentivo para a cultura, que cai naquela história de ficar, então tá ali usando o dinheiro do governo para sobreviver, não sei o que e tal. E assim, se a gente fala, vamos falar só das leis de isenção fiscal, vamos falar só de isenção fiscal, né? Sem entrar em questões de orçamento, né? Não vamos entrar no orçamento da União, dos municípios, tudo mais, que aí a gente até escorre uma lágrima quando a gente pensa, né, no orçamento público que vai para a cultura, né? Mas se a gente pensa só nas leis de isenção, né, nos incentivos fiscais, a cultura perde para a Zona Franca de Manaus, a cultura perde para a indústria automobilística. Então, esses Na incentivos igreja. fiscais para a igreja, né? Né? Exatamente, né?
e que se a gente for falar, tipo, quão intangível é a cultura e quão intangível é a religião, né? Assim, Não, e assim, são... o que você investe, às vezes, né? Por exemplo, sei lá, tem alguns dados até que eu separei aqui, que eu achei inclusive eu fui numa palestra do Sérgio Saleitão que eu achei engraçada, que eu até comentei com ele no final. Mas você está dando essa palestra para produtor cultural, ele ainda era ministro, né? Você tem que falar para as pessoas em geral, né? Por exemplo, o Carnaval do Rio. E aí não estou entrando em questão se carnaval ou não, também acho que às vezes é muito investimento, que você podia pulverizar mais isso. Mas assim, você tem um investimento tipo de tem um impacto de 3,2 bilhões na economia, só do Rio. Né? Isso daquele ano que era. Ai, não lembro. Quando ele era ministro, gente? O Agora nem lembro. Saleitão, ele foi É, ministro 2 anos, 2018, né? 2 anos 2018, né? atrás. É. Copacabana, tipo, o Réveillon só de Copacabana, 1,94 bilhões, tipo, de impacto. Aí você fala, nossa, mas quanto investiu? Aí você pega, por exemplo, a Flip, né, que é um pequenininho até, o investimento de 5, aliás, 3 Vamos, milhões estamos e meio. aguardando, a Dani vai entrar, tá Voltou. entrando. Mas é isso, voltou. Dani, é isso, né? A gente tá falando, né? Tá todo mundo fazendo live, todo mundo inventando, o sistema não aguenta, quer todo mundo fazer live ao mesmo tempo, pô. E a gente vai falar da live depois também, sobre o Vamos, sistema de live. vamos. É, Mas, desculpa, vamos retomar só onde a gente caiu. vamos. Que na verdade eu não me lembro onde a gente estava, porque a gente estava falando do. Você A estava gente falando do estava falando do Saleitão. investimento. Não, do investimento na economia, por exemplo, dando um exemplo da Flip. Agora eu tô vendo, eu tô me ouvindo, tá estranho. Tudo bem. Que, por exemplo, você pega uma Flip, que é 3 milhões e meio de investimento, e o retorno é 50 milhões, porque é uma cadeia. Além do retorno lá, as pessoas consumindo e tal, quando você injeta dinheiro, o músico vai pagar o aluguel dele, que vai pagar o. Vai contratar alguém, vai contratar um hold, toda uma cadeia econômica, né? Uhum, sim, sim, sim. A Como gente... meu eco? Não, eu não tô com eco. Você tá com eco? Eu tô com eco da minha voz, mas a voz é linda, tá tudo bem. Não Não tá tô te me atrapalhando. ouvindo. Não sei se tá com eco para quem está acompanhando, porque se tiver com eco para quem está acompanhando, o pessoal que está acompanhando, por gentileza, alguém pode escrever aí se está com eco ou não na live, senão a gente vai ter que dar uma gambiarra aqui, uma gambiarra tecnológica. Então, se alguém puder avisar, falar se a Dani está com eco, a gente vê aqui se a gente Melhorou. retoma. Melhorou? Melhorou um pouco. Ah, então vamos lá. Então, o que eu ia comentar é até isso, assim, aqui na Cavantan, além de trabalhar com música, eu comecei na música em 91, né, isso já faz bastante tempo. Eu comecei tocando, daí eu fui para eu fui, né, comecei tocando, fui para produção, trabalhei com agenciamento, com comunicação também. E agora, na Produtora que eu tô, a gente está não só com música, trabalha também com artes cênicas, né? A gente já trabalha com teatro e tal. E realmente, o investimento, quando a gente vê R$ 1 investido em cultura, retorna três, na média, três para a sociedade. Né? Dependendo da linguagem que é, às vezes esse valor é muito maior, né? Fora o que isso movimenta. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a Rouanet, né? A Lei de Incentivo Nacional, né? O valor que a gente recebe, ele é distribuído em toda a cadeia, né? Assim, a gente viaja com um espetáculo teatral. É, quem viaja daqui é uma equipe mínima, são os atores, eu e técnicos. Todo o resto, assim, então, locação de equipamento, assistência de produção, produção local, segurança, todo mundo é do local, né? Então, não só existe essa questão de movimentar a cultura de levar, né, espetáculos para outros lugares, Ambulância, bombeiro. mas você leva o dinheiro também, você distribui a riqueza, não só a riqueza cultural, mas você distribui a riqueza, dinheiro mesmo, né, Exatamente. pelo país todo. A gente pega o dinheiro que é de um patrocinador que está aqui em São Paulo, e quem está usufruindo desse dinheiro é o sujeito que está, sei lá, a gente com essa peça a gente foi para Campina Grande, a gente vai agora para Caruaru, foi para Sergipe, fomos para Belém,
vamos para Maringá, vamos agora para Cascavel, para Pelotas, Petrópolis. Então, rola essa distribuição também, né? A cultura tem essa questão de distribuir a Gera, riqueza. inclusive, dinheiro para a saúde. Porque, por exemplo, tem Uhum, shows que eu fiz, você paga a taxa local lá, o ISS local e tudo, e vai tudo para a saúde. uhum, É para tudo. Uma parte da bilheteria vai para a saúde direto. sim, sim. Mas E você vê uma precarização, você vê teatros fechados também, cadeiras quebradas, sabe? é porque eu culpo um pouco também até a própria classe artística, sabe? Eu acho que existe ao longo de toda essa história primeiro um lugar assim de não ver até onde pode ir a sua arte, sabe? De ficar muito esperando que as coisas aconteçam, né? E óbvio que não é a culpa do artista, por isso que muitas aspas aqui no meio, né? Não é uma culpa do artista, mas é de como a cultura foi sendo tratada, né? Então existe uma coisa quase assistencialista com a cultura, né? E aí o que acontece? Existe uma falta de você para ir atrás também, né? A gente está numa situação como agora, né? Que está todo mundo parado dentro de casa. Essa é uma ruptura que as pessoas têm que pegar, aproveitar e ver, ok, quais são os modelos, então, que podem fazer com que a cultura realmente, né, se desenvolva economicamente, né? Não, por exemplo, eu culpo a cultura, a classe artística, porque falta aquela coisa de união. Você vê que os nichos musicais, como o sertanejo, que mais são unidos são os que mais bem-sucedidos, mas também ocupa a sociedade em geral, porque você pega, sei lá, um festival, R$ 1.000, ingresso, tá lotado. Aí você, mas também aí culpo também o poder público, porque você está domesticando, você está colocando uma cultura de que a música tem que ser de graça, inclusive os eventos. Uhum, E tem um custo. Você gasta R$ 1.000 num show internacional, mas você não gasta, às vezes, R$ 50, R$ 10 no, no. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas, por exemplo, eu adoro o Sesc, eu também consumo o Sesc, vivo o Sesc, vivo o Sistema S. Então, eu queria falar assim, eu fechei um negócio, um jornalista bem famoso, inclusive, eu não posso falar o nome. Ele falou, eu tenho um negócio, eu fechei meu negócio porque eles pegam uma parte do meu negócio que é serviço, não sei o que lá. Aí eu tento fazer um show aqui, o show não se paga por R$ 10, aí você paga R$ 10 no Sesc. uhum, Aí, então eu falei, eu tô dando dinheiro como imposto para alguém derrubar meu negócio. uhum. Aí, por exemplo, a mesma coisa que acontece com os jornais. O que eu vejo, o pessoal não está conseguindo minha notícia, manda ela aberta para mim. Pô, velho, R$ 20 está assinando um jornal, você paga R$ 50 no seu drink na noite quando o bar tá aberto. Pois é. Assina. Uhum. As pessoas também estão erradas. Tipo, não, tem show de graça, por que que eu vou pagar? É, que eu acho que aí a gente Porque pode. aí só quem está no sistema do governo, quem consegue ser contratado, que às vezes a gente sabe que tem todo um sistema de conhecimentos, tem que conhecer quem contrata, de produção, consegue sobreviver. Uhum. A gente não. A gente às vezes não leva em consideração, né, o, esse caminho todo que tem que acontecer para que realmente o seu negócio aconteça, né? Que chegue a sua música É. lá na frente, né? Mas aí a gente, aproveitando que a gente está falando então, né, do momento e tudo mais, que eu não sei nem se o Thiago, que fez a questão, voltou aí depois que a gente Ah, caiu, que essa questão de a live veio para ficar, né? Que eu acho assim um lugar perigoso, né? Porque do mesmo jeito que a gente está acostumado a não pagar, né? A cultura não, né? Tá tudo de graça, tá tudo muito barato, né? Então a live tem um risco aí, porque do mesmo jeito que você já está tão acostumado a pagar ou usar lá o seu Spotify ouvindo propaganda, e a live veio para ocupar um momento em que as pessoas não estão conseguindo se reunir, mas tá de graça, né? Então eu acho que existe um momento de acomodar a tecnologia, mas se agora a classe como é que o artista vai monetizar a live? o Thiago tá aí sem estar ouvindo. Se você não é, se você não é o Gustavo Lima, que teve sua live patrocinada, que é lindo, foi divertido, eu estava aqui de casa ouvindo o pessoal ouvindo Marília Mendonça, conseguiu ganhar uma grana.
O ministro entrou lá, passou seu recado, não estou nem criticando, mas o pequeno artista, como é que ele monetiza a live? Uhum, Só divulgando o seu trabalho? Você tem que arrumar um sistema, acho bacana. Isso mostra a importância, as pessoas estão em casa tristes, elas querem ouvir música, olha a importância da cultura, né? Dá aquele alento. Então, como é que você vai monetizar isso? Como é que o artista vai tirar dinheiro disso? O artista precisa pagar a conta, uhum. É, né? Então, tem algumas plataformas que estão começando a funcionar nesse esquema do pague quanto quiser, quanto puder, tal, né? Então o pessoal está se reunindo para fazer as lives não pelo Instagram, mas por outras plataformas que conseguem ser monetizadas, né? Mas mesmo assim ainda é, são iniciativas pequenas e que às vezes esbarram aí, vamos esbarrar na questão tecnológica, né? Então, assim, uma plataforma dessas, de repente, não aguenta 5 milhões de streams ativos simultâneos como o YouTube aguenta, como o Instagram, bom, não sei, né, porque o Instagram caiu agora, não sei nem se o Instagram aguenta ou não, né, mas enfim. é, Aí esbarra em algumas questões tecnológicas. Tem toda a questão também do direito, né, em cima disso, né? Então, é, como que se faz a arrecadação dos direitos autorais, né, ou os conexos do que está sendo executado numa live, né? Porque não tem, né? Como que tá como que a atuação do ECAD numa live, né? Então tem é que uma, é tudo tão novo, né? A gente está vivendo uma coisa tão nova. E a primeira cadeia a ser quebrada, tem um exemplo de um baixista de uma banda de punk rock conhecida, que logo no começo disso tudo, quando os shows caíram, ele começou a trabalhar entregando de bike boy. É a primeira cadeia, né? A cultura, parece que é o que todo mundo procura, mas uma das primeiras cadeias assim, a quebrar nessa história toda, né? é, Eu acho que é o momento, talvez, para o músico tentar pensar nisso que eu estou te falando. Qual é o negócio? Porque você sai fazendo desesperado. Então, estude agora como é que eu vou divulgar sua música, como é que eu vou trabalhar, que serviço que eu vou oferecer, vou abrir minha empresa, vou escrever projetos. Tem projetos já rolando, eu vi que você fez uma live disso, tem alguns editais, música na janela, sabe? Eu sei que é difícil, que a gente precisa comer, precisa pagar conta, mas monte seu negócio agora. Faça seu empreendedorismo, tipo, de verdade. Você é uma empresa. uhum, planeja, né? E assim, acho que se tem uma coisa que eu acho que precisa ser falada para quem está pensando, seja como carreira, seja como produtor, como agente, o que quer que seja, assim, planeja, vê o mercado que você está entrando, estuda, aproveita que está todo mundo fazendo. Estuda seus concorrentes, Sabe, aproveita não que. como inimigo, mas seu concorrente pode ser seu parceiro no futuro. Sim, sim, esse negócio da concorrência também é outra coisa que me encheu o saco quando eu trabalhava com produção, que assim, você ia falar com o produtor, ele sempre te olhava muito mais como um inimigo do que como um concorrente, né? Então, vamos democratizar o conhecimento, vamos falar o que está sendo feito, né? Então, nesse período de isolamento, assim, são ações pequenas, mas, por exemplo, eu peguei o meu site pessoal e reestruturei todo o meu site pessoal e estou colocando nele editais que estão abertos, recursos que estão disponíveis. Então, para quem é artista, entrar, ver quais são os editais, está separado por cidade, por estado, os que não são da esfera pública também estão lá. Então, estuda, porque esses conteúdos está todo mundo colocando, porque está todo mundo em casa, não tem o que fazer, então está todo mundo fazendo isso aqui, está todo mundo falando com seus contatos, trocando experiência. Então, Essa rede de solidariedade que está ocorrendo é muito bacana, né? As uhum, pessoas fazem doações. Alguns clientes meus seguraram mais um mês, e pagaram tudo, mas seguraram o trabalho para frente, sabe? uhum. As pessoas estão preocupadas com o próximo, isso é bacana também. Eu acho que existe uma ruptura que aconteceu que é, eu já vi assim, astrólogos falando, religiosos falando, né, que assim, era para acontecer uma ruptura, aconteceu. Eu estou tentando encarar realmente como assim, esse momento em que a gente vai conseguir pensar em modelos novos, formas novas da gente trabalhar, ver o próximo, se sustentar. Então acho que assim, é isso que você falou. Nesse momento, artista que está aí, para, estuda, aproveita que está até mais quieta a cidade. Monta um modelo de negócio de verdade, Uhum, sabe? Monta esse modelo de negócio. O Canva, sabe? Ali, pega um Canva no Sebrae, monta direitinho,
estuda sobre o mercado da música, Porque as tem ferramentas estão aí, milhões de né? relatórios. As ferramentas estão, né? Estão aí. A gente ainda o mercado cultural ainda é um mercado que tem pouco número, né? Ainda não é um mercado, principalmente quando a gente fala do independente, né? Quando a gente está nessa nossa esfera, né? O artista independente, ainda é um mercado com pouco número, né? Que assim, a gente não tem tanto dado, mas a gente pode pegar e fazer paralelos com dados de outros países que às vezes estão mais fáceis. A gente consegue ir traçando, o que que funciona nos Estados Unidos, o que funciona na Europa, o que funciona na Ásia, como que isso pode funcionar no Brasil, né? A gente ainda é um mercado que carece de números, mas tem algumas iniciativas como o DataSim, que eu falei lá no começo, né? Então, Sim, as as fer- meninas, a Dani Ribas maravilhosa, ela deu um curso no Sebrae esses dias. sim, não, A Renata Gomes. o trabalho que elas estão fazendo no DataSim para música é incrível, realmente é incrível, e está tudo disponível também, então se entrar lá no site do DataSim, está tudo disponível, é só E sair liderado por baixando, mulheres, liderado por que legal. mulheres, e inclusive uma das pesquisas que elas fizeram foi, né, da participação feminina, né, na cadeia musical, né, então o quão as mulheres estão inseridas, né, no mercado musical e quais são as dificuldades que encontram, quais são as barreiras que ainda encontram, né. Mas eu acho que assim, aproveitar esse momento, então, para isso, é para estudar, ler, entender onde está pisando, né. Amplia a sua rede de contatos. Contatos também é tudo, assim, tipo o hold, o músico, o assessor. Amplia a sua rede de contatos. Aproveita e faz contato, se apresenta a sua ideia. Mas não só uma ideia. A ideia, quando eu falo ideia, não é que não tem uma ideia. Faz um projeto, né? É, Tipo, é. apresenta uma ideia concreta. Acho que até assim, é que a gente daqui a pouquinho tem mais 5 minutinhos, depois aprofundar tudo isso que a gente está falando, né? A Dani tem o curso mesmo, né, de empreendedorismo, né, já formatado, e uma das coisas que a gente está pensando é em aprofundar isso pela lado B, então a gente vai pensar em fazer alguns conteúdos mais aprofundados, porque isso que a Dani falou do Canvas é uma ferramenta super importante para quem está pensando, né, em começar o próprio negócio, né, então elaborar o seu Canvas é uma ferramenta super útil. Então, de repente, a gente consegue elaborar alguns conteúdos que vão aprofundar mais isso, a gente vai divulgando aí pelo meio do caminho, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta, né? Dani, se tem mais alguma consideração, quer passar mais alguma coisa, quer falar aí da Tempero, deixar o site. Bom, tem meu contato, é daniela@temperocultural.com.br. Já são quase aí 20 anos de música. Enfim, quiser me seguir nas redes, Tempero Cultural, @Tempero Cultural BR, ou Dani Ribeiros, que é onde a gente está fazendo essa live. E o que eu sempre digo, gente, eu sei que você tem que ter uma especialidade, mas em momentos como esse, a Canva do Thiago Queiroz, gente. Thiago Queiroz é um super fotógrafo, inclusive, viu? Seu xará. Se alguém quiser conhecer depois do trabalho dele, tem fotos incríveis, ele trabalha, inclusive, comigo, tipo, né, meu companheiro, faz fotos incríveis. Canvas é uma coisa que é como se fosse um post-it que apresenta modelos para você montar a sua empresa. Você coloca o serviço que você vai oferecer, quais são os canais, quais são os clientes e tal, mas é o básico. Depois disso, tem que fazer toda uma pesquisa de mercado, enfim. Mas o básico para começar um negócio assim, tirando divulgação, tirando tudo, eu acho que é o Canvas, assim. É um Não diagrama, sei se eu fiz né? nada. E é um diagrama. Na É, verdade, é um diagrama com campos, com o que é fundamental para o seu negócio, e é um exercício que você faz, né? Ou sua para equipe você faz, mesmo, para né? você seguir Para aquilo. ter clareza É ali, o né? primeiro modelinho de negócio que você monta, mas é claro que o curso de empreendedorismo aí eu falo sobre divulgação, assessoria de imprensa, como registrar uma música, divulgação musical, enfim, tudo. Online, impressa, que ainda funciona, Uhum. É, canais de distribuição. então, eu acho que assim, a gente pode encerrar deixando o exercício para todo mundo, né? Uma reflexão sobre o que cada um aí consegue fazer, né? A gente sabe que não vai ser rápido. Eu acho que tem uma questão que o que está Não. acontecendo também é assim. A gente estava numa era de coisa da rapidez, né? Então a informação rápida, resposta rápida. Eu tenho um problema,
eu mando um WhatsApp, em 15 minutos chega uma resposta, eu mando um e-mail, eu espero até o dia seguinte ter uma resposta. Então, acho que assim, a gente estava num momento de uma aceleração da vida, né? Então a gente estava sempre problema, solução, problema, solução, problema, solução. E agora a gente está com problema e a solução. Não tem para perder, né? E a solução não Entendo. é para amanhã. A solução vai demorar, né? Então, eu acho que a gente tem que saber Previsões que talvez fique adaptar. 2 anos nesse estado, indo e Sim, voltando dessa quarentena, então você não vai poder fazer show, uhum. Não você tem não vai poder como. fazer reunir pessoas. Então, acho que a gente tem que reaprender tudo que a gente tinha aprendido sobre como a gente executar os nossos projetos, como pensar os nossos projetos, né? Então, acho que essa fica a reflexão que a gente pode voltar quando a gente tiver o seu curso. Eu vi que a Ana Paula perguntou aqui qual que é o tempo do curso. A gente vai elaborar ainda, tá, Ana Paula? Porque a gente está montando para lá do B uma plataforma com os cursos online. Então a gente vai montar com a Dani esse curso, aí a gente vai ter lá o período, quanto tempo que como que vai ser, o material todo, mas em breve a gente vai sinalizar como que isso vai acontecer, é só acompanhar, tanto no perfil da Dani, no perfil da Lado B, que a gente vai colocar as notícias Primeiro em breve. cultural, Tá tá certo? bom. Obrigada pelo contato, viu? Aliás, pelo convite, adorei conversar com você. Imagina, Dani, obrigado mais uma vez. E a gente mantém o contato que a gente vai fazer esse curso em breve, então. Tá bem. Tá bom? Prazer, viu, gente? Obrigada por me ouvirem. Obrigado, Dani. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.